Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para Para sempre seja sempre. louvado. Hoje o Senhor vai nos falar em Marcos 1, de 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45, que diz assim: Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Então, meus irmãos, hoje nós vamos partilhar a palavra que trata da cura do leproso. Naquela época de Jesus, os leprosos, eles eram afastados para longe das cidades, né? Eles ficavam isolados, condenados a viver sozinhos. Pelas leis, nem os leprosos podiam ter contato com as pessoas saudáveis que viviam na cidade, e nem nenhuma pessoa da cidade podia se afastar e ir até eles para manter esse contato. Por lei, era proibido. Se nós procurarmos em Números 5, 2, nós vamos confirmar isso. Então, a situação aqui acontece dentro desse contexto. E aí, no versículo 40, a palavra diz assim: aproximou-se dele, quer dizer, aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelho. Ou seja, o leproso foi até Jesus para buscar a cura. Independentemente das leis, ele vai até Jesus. E ele diz assim: se queres, podes limpar-me. No momento que ele diz a Jesus assim: se queres, pode limpar-me, essa expressão é de reconhecimento. Ele reconhece que Jesus é capaz de curá-lo. Mas curar ou não depende do próprio Jesus. E o fato de não curá-lo não significa que ele não seja o Messias. Então, o leproso vai até ele e diz: se queres, pode limpar-me. Ou seja, pode tirar de mim essa lepra, pode tirar de mim essa vergonha, porque a lepra ainda era motivo de vergonha para quem a tinha, como se fosse algo assim, uma marca, né? Uma marca que todos podiam ver, porque a lepra era visível aos olhos. E aí Jesus se compadece do leproso, também vai até ele, estende a mão, e não só estende a mão, ele toca no leproso e diz: eu quero ser curado. Então, vejam como a situação ela se completa. O leproso vai buscar a cura, reconhecendo em Jesus o Messias, o Deus poderoso que cura. Jesus reconhece no leproso alguém que o vê como aquele que, se fizer, ele é Deus, e se não fizer também, ele é Deus. Por isso ele diz: se queres.
E aí, meus irmãos, o Senhor vem falar para nós nesta noite. Percebam aqui que o leproso, em momento algum, tem nome, né? O nome não é atribuído, porque não importa o nome da pessoa. O que importa é que na noite de hoje nós somos este leproso. E o Senhor pergunta para nós, onde é a sua lepra? Em que setor da sua vida você precisa ser curado? Fisicamente, que é mais fácil, porque a gente pode ver, ou o médico pode investigar. Emocionalmente, espiritualmente. O Senhor nos chama a atenção nesta noite que, primeiramente, para buscarmos a cura, precisamos reconhecer que estamos doentes. Ninguém busca a cura se não estiver doente. Às vezes, outras pessoas percebem que nós precisamos ser curados. Ai, você é tão estressada. Ai, você é tão ansiosa. Ai, você é tão pessimista. Ai, tudo que você fala são palavras de ruim, são palavras que amaldiçoam. Mas muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos que precisamos de cura. Então, hoje é noite de um mergulho para dentro de nós mesmos. O Senhor nos convida a refletir onde está doendo, onde está precisando ser renovado, onde o Espírito Santo precisa agir. E nós, nesta noite, falamos para Jesus: se queres, podes limpar-me. Que nós possamos ter esse entendimento, esse mergulho para o interior de nós mesmos, para que nós possamos perceber onde nós precisamos pedir ao Senhor que venha nos curar. Certamente nós temos muitos lugares que precisam ser curados. Eu, pelo menos, tenho inúmeros. Então, ouçam a voz do Senhor, que vai dizer para cada um hoje: eu quero ser curado. Hoje o Senhor nos cura. Mas para que Ele nos cure, nós precisamos a Ele apresentar a nossa dor. Que não tenhamos vergonha. Que sejamos como este leproso que foi até Jesus e disse: Senhor, eu preciso ser limpo. Tenhamos coragem. Não tenhamos vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos. De pedir ao Senhor que nos cure, isso não é vergonha. Isso é o Espírito Santo nos mostrando onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos ser curados. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: e imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Então o Senhor ouve as nossas orações, os nossos pedidos, mas nós precisamos pedir e nós precisamos saber o que pedir. Jesus o despediu em seguida com essa severa admoestação. Aí Jesus o cura, mas diz: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Então veja, o Senhor diz a ele: vai lá, não sai por aí falando que eu te curei. Olha Jesus, né? Nosso Deus, com todo o amor, fala para ele: olha só, você vai lá no sacerdote, conversa com ele, explica o que aconteceu, né? Faz a tua oferenda que está prescrita na lei e isso vai te servir de testemunho. Como é importante, meus irmãos, nós testemunharmos aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não tem vergonha de orar, de pedir a cura, e aí o Senhor faz um milagre em nós.
e nós guardamos o milagre na caixinha. Nós não testemunhamos. Vejam a importância de testemunhar. Testemunhar é evangelizar. Testemunhar é dizer, olha só, o Deus que eu sirvo existe. Ele age e faz. E ele fez isso na minha vida. Continuando, a palavra ainda diz, este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente na cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele, né? Então, Jesus dá uma orientação, e o cidadão vai e fala para todo mundo o que aconteceu. Não faz o testemunho como o Senhor pediu a ele, que era prescrito na lei. Né? E vejam quantas vezes o Senhor nos orienta a fazermos coisas, a trilharmos alguns caminhos, e a gente dá o nosso jeito de fazer como queremos. Então o Senhor nos chama a atenção essa noite de que, primeiro, precisamos saber onde dói, como nós cantamos aqui essa noite. Cura onde dói. Precisamos entrar em contato com o setor da nossa vida que dói. Segundo, apresentar ao Senhor e pedir a cura. O Senhor cura e nós precisamos testemunhar e ter a certeza, como este leproso, que se Deus quiser, ele cura. E ele curando ou não, ele continua sendo Deus. A cura, ela é consequência de nós reconhecermos Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós temos que saber a quem pedir. Nós temos que saber quem realmente cura. Outra coisa, meus irmãos, muitas vezes nós caímos no engano de querermos apenas a cura. Quantas vezes a gente ora, a gente pede, faz jejum, reza o terço, enfim. E quando alcançamos o milagre, nos afastamos do dono do milagre. Pegamos aquele milagre, já consegui o que eu queria, e tchau. O importante é buscar Jesus. Jesus é o remédio para as nossas enfermidades. Ele é o remédio. Nós, como seres humanos, temos que fazer o possível para ficarmos curados fisicamente, emocionalmente, buscar ajuda profissional. O impossível, Jesus vai fazer nas nossas vidas, porque Ele é o remédio. Que nós possamos entender que a cura por si só não é nada. Que de nada adianta nós recebermos um milagre e nos afastarmos daquele que possibilitou este milagre, porque a nossa vida não acaba aqui. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos, essa semana. Jesus é o remédio para todas as nossas enfermidades. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos saber que parte da nossa vida precisa ser curada, precisa ser moldada, transformada pela ação do Espírito Santo. E sempre testemunhar com todo o amor e dar, né, a Deus o devido valor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Glórias e louvores a Ti, Senhor.